Claudinha, o Berloffa falava sobre uma coisa muito cara para nós, que é a possibilidade, quer dizer, uma prática, antes de falar sobre essa possibilidade, uma prática comum na qual o sujeito, em nome do proselitismo, em vez de, ou ao invés de enaltecer a própria crença, ele centra o discurso e o argumento dele não é nem na crítica, é mais do que isso, no ataque, na hostilização, na ofensa, que não pode ser chamado de De proselitismo, é outra coisa. proselitismo. Proselitismo é você fala bem de você mesmo, que é próprio de qualquer narrativa religiosa. Você que é uma comunicadora pode falar sobre isso com muita propriedade, não é, Claudinha? Sim, eu queria falar a partir da experiência do pastor Berloffa, né? Ele diz que ele nasce numa casa católica, conhece desde sempre a igreja evangélica e os discursos que ele recebe. Isso forma a identidade dele, né? E numa idade, ele vai falar de 10 anos, e a gente sabe a formação do ser humano e da pessoa e da identidade a partir dessa Sim. primeira infância. Ele estava perto dessa primeira infância. E essa estrutura. Então, quando ele vai falar que ele tinha ódio das religiões de matrizes africanas, em especial, né? E esse é o problema que nós enfrentamos na atualidade, a demonização das religiões por conta do discurso. Né? Quando a gente fala de discurso de ódio, doutor Ed, a gente tem trabalhado muito no antirracismo, em especial eu trabalho as religiões de matrizes africanas, né? A intolerância religiosa que nós categorizamos como racismo religioso. A gente vai falar que qualquer discurso de ódio leva à violência, leva ao que ele diz, olha, eu odiava as religiões de matrizes africanas. Mas por que odiava? Porque tinha um sistema que era a matriz dele de informação, que trazia o tempo inteiro odiar, odiar, odiar. Quem odeia, às vezes, nem sabe por que odeia. Mas tem a questão das simbologias, né? Qual era o símbolo dele que fazia ele odiar as religiões de matriz africanas? Ele disse, eu era racista, eu era machista, eu era racista. E o racismo estruturou nossa sociedade. A nossa sociedade, como diz o professor Muniz Sodré, ela é estruturada numa forma social escravista. O escravismo, ele baseou as nossas relações étnico-raciais, ele baseou as nossas relações no Brasil. Moldou a sociedade. E quando a gente fala do proselitismo, e de que hoje o proselitismo ele é sinônimo de discurso de ódio, e não era para ser. Eu sou proselitista na minha religião. Eu também, como o pastor, eu não conheci outra religião. E também nasci num lar que me levou a fazer a primeira comunhão para atender a sociedade. Mas quando eu nasci, na minha casa já tinha assentamento de orixá. Meu pai era do candomblé. E eu herdo toda a forma de pensar, de olhar o mundo, a partir da religião dos meus pais. E tudo que falam da religião, a partir dessa visão proselitista do segmento evangélico, e aí a gente fica com dedos para falar, porque a gente não pode generalizar. Né? Quando a gente fala, os evangélicos são contra... Isso que eu falo. Se for para xingar, eu xingo. São contra as religiões, mas hoje os índices dizem que todo esse racismo religioso, ele nasce a partir de um discurso que vem dos neopentecostais. E depois eu queria até que o pastor, que é professor também, ele falasse um pouquinho sobre isso, sobre como sentir que há uma identificação de um segmento com esse proselitismo, com esse discurso distorcido, atravessado, inadequado, vou aproveitar, inadequado sobre uma religião. Hoje, as religiões de matrizes africanas, elas enfrentam o racismo religioso apontando um dedo para um segmento religioso, neopentecostal. Eu tenho uma dúvida sobre isso, Berloffa, porque é isso que a Claudinha dizia, porque que na verdade você também dizia essa coisa do ódio, porque tem uma razão do ódio. Você tem, o objetivo é difundir, propagar o medo. E eu sempre digo o seguinte, talvez se esse discurso não tivesse tanta aderência no leste europeu. Sim. Você não tem
tem pouca macumba no leste europeu. Agora aqui você tem macumba em tudo quanto é lugar. Agora, é fácil você... o mal, ele passa a ser tangível. Uhum. Ele é identificado, tem endereço. Tem uma representação corpórea ali, até bonita do corpo mesmo, muito embora a maioria da macumba seja branca e não negra. Estética, Você né? diz, tem uma estética. Você disse que aprendeu a odiar a partir dessa experiência pessoal com a religião. E quando você pensava, essa coisa do ódio tinha a ver porque as religiões de matriz africana representavam um obstáculo a um projeto que você, como religioso, sonhava, uma utopia que você tinha para o país, para todas as pessoas, ou porque de fato você via, identificava ali alguma coisa de fato com potencial para pessoalmente te atingir? É tão importante essa pergunta, porque, sobretudo em rede social, vídeo de TikTok, a gente não consegue entrar em complexidades de assunto, né? Então, no TikTok, no Instagram, às vezes a gente está falando muito superficialmente, e lá eu vivo falando, sobretudo, de quem produz a teologia. Eu falo do Valadão, do Malafaia, do Iago Martins, que acabou de postar um Twitter criminoso dizendo que a Umbanda, o Candomblé, o islamismo adoram demônios. Está no Twitter do pastor Iago Martins. E a gente precisa entender que tem as pessoas que propagam essa informação e tem muito a ganhar com isso. Uma tweetada desse aí tem milhões de alcance. Este rapaz, esse pastor, rapaz não, né? Eu aprendi esses dias que a gente precisa tratar homens como homens, no sentido de responsabilizá-los, né? Sim. Ah, é menino, o monarca é um menino. Não, ele é um homem e falou, ele é um adulto e deve ser responsabilizado. Essa é a ideia. Então, este pastor, ele está cometendo um crime e a ideia dele é ganhar de alguma forma com isso. Ele escreveu um livro há um tempo atrás, que dá até vergonha de falar o nome, chamado A Máfia dos Mendigos. Só para você ter uma noção. A máfia dos mendigos. Mendigos. Ele ficou um tempo na rua e ele disse que descobriu uma máfia e que as pessoas em situação de rua, na verdade, é uma máfia para ganhar dinheiro. Olha só. É a genialidade dele. Vendeu muito. Então, para esse tipo de pessoa, para quem está no púlpito, para quem está lá com a conta do Instagram com 100, 200, 1 milhão, essa pessoa tem que continuar esse discurso. Agora, para quem está ouvindo isso, para quem está recebendo, e a gente está falando de um discurso que atinge basicamente, ou pelo menos a maior parte, da periferia, porque o neopentecostalismo que a gente estava falando aqui, que se tiver tempo a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo, ele está basicamente nas periferias. Não tem muita igreja batista, presbiteriana, anglicana nas periferias, para não dizer nenhuma. Aliás, tem pastores aí batistas que afirmam, né? O Gran Conato é um deles. A gente não coloca igreja histórica na periferia, porque se a pessoa realmente se converter, ela deixa a periferia. Ela deixa de ser pobre. Então não faz sentido na cabeça dele. Olha o tipo de pensamento. Então a pessoa na periferia está recebendo essa informação no cara que está lá na frente, se dizendo homem de Deus. O cara normalmente ele é um homem letrado, né? Para começar, é o homem branco, hétero, pai de família, é o cidadão exemplar, que está ali com a Bíblia na mão, que é uma das maiores armas que nós temos na nossa humanidade. E ele começa a dizer que aquele terreiro que tem ali naquele bairro é um centro demoníaco de demônios que estão ali para matar, roubar e destruir. E vai destruir a família, a finança, a saúde, vai furar o pneu do carro, das coisas mais bizarras, as mais idiotas também, viu? Porque pro evangélico ele tropeçou, ele acha que é demônio passando rasteiro. Então, essas pessoas que estão ali, elas estão com medo. Ela vê uma pessoa vestida de branco e fica com medo. Ela vê as guias no pescoço, ela tem medo. Ela acha que de alguma forma existem espíritos malignos rondando aquilo numa batalha espiritual. Então é importante fazer essa diferenciação, porque por mais que eu imagino a raiva que deve... Eu teria muito a raiva de ver uma pessoa falando assim, Exu é demônio, isso...
Mas aquela pessoa também está sendo um instrumento, sabe? Está sendo um instrumento. E a gente precisa definir e entender quem está sendo só um instrumento e quem está criando esse discurso e se beneficiando. Porque essas pessoas, inclusive, só perdem com isso. Elas rompem relações, porque todo mundo tem familiares de matriz africana. E aí a gente vai abrindo isso para outras questões morais, como sexualidade. Você vai só rompendo relação. Então essas pessoas perdem, elas vivem com medo, rompem relações, para quê? Em nome de uma fé que venderam a elas. Então é muito importante fazer essa diferenciação. Mas é um projeto político, né, Claudinha? É um projeto que se expande. Quando a gente vai falar desse discurso que sai das igrejas, ele já está no parlamento, ele já está lá em Brasília, ele já está numa bancada evangélica. Tem ministro terrivelmente evangélico no Supremo. Terrivelmente evangélico. Agora, quando a gente vai falar desse projeto neopentecostal, ele não tem a ver só com pessoas. Ele tem a ver com aquelas pessoas que estão na periferia, e aí a gente vê baixa escolaridade, falta de acesso aos serviços públicos maiores, e a questão da expansão das igrejas evangélicas neopentecostais não tem a ver só com aquelas pessoas, tem a ver com um projeto de poder, e nós sabemos isso. E tem a ver com uma estratégia no mercado religioso, cujo Exu se tornou um produto para o marketing. Então, se a gente for olhar qual outro orixá que é demonizado, a gente tem, logicamente, tem o caso da Nossa Senhora Aparecida, relacionada com o chute da santa, que é relacionado também com a Oxum, mas se a gente for ver, para as religiões de matrizes africanas, para eles é Exu. Exu é o elemento adequado. Eu vou bater no adequado porque eu quero que vocês falem depois sobre adequado e não adequado, mas ele é o elemento adequado, porque Exu já estava demonizado antes da expansão da igreja evangélica. A gente tem que falar que Exu começa a ser demonizado pela igreja católica. Sim. Ele sai de África demonizado. E essa simbologia do demônio, ela foi muito tempo utilizada pela igreja católica. E, por muito tempo, se tornou sinônimo de corpos negros. Homens e mulheres negras igual a demônio também. Porque foi necessário que a igreja colocasse para esses corpos negros o nada, o objeto, para escravizar. Uhum. Então esse discurso em relação a Exu, e quando a gente vai ver a chegada das igrejas evangélicas, ele simplesmente se transporta. E é muito bem utilizado porque já estava demonizado. A gente não vai ver Xangô demonizado, Xangô nesse discurso, a gente não vai ver Iemanjá nesse discurso, a gente vai ver Exu. Exu já estava pronto.